Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus está iniciando o seu programa Fonte de Fé, aqui na Rede Brasil de Comunicação, este encontro semanal que Deus, pela sua graça, nos proporciona para estarmos juntos, crescendo no conhecimento da Palavra de Deus, fortalecendo a nossa fé em Cristo Jesus. E nós louvamos a Deus pela sua participação, pela sua audiência, pela sua interação com toda a programação da Rede Brasil de Comunicação, que tem sido uma bênção de Deus para todos nós. E em nome do nosso pastor, nós queremos louvar a Deus por sua vida e dizer da nossa gratidão por ter você também como um parceiro, como cooperador, como um evangelizador, visto que você pode, naturalmente, estar abençoando ainda mais vidas, compartilhando o link dos programas da Rede Brasil, fazendo com que mais pessoas sejam alcançadas pela poderosa Palavra de Deus. E falando sobre a Palavra de Deus, temos a oportunidade de estarmos, neste instante, estudando sobre um tema muito importante, a oração que Deus atende. E, para tanto, queremos lhe convidar para ler um texto na Palavra de Deus, no livro de Esdras, capítulo 8, versículos de 21 ao versículo de número 23. Acompanhe conosco a leitura do texto sagrado. Então apregoei ali um jejum junto ao rio Ahava, para nos humilharmos diante da face de nosso Deus, para lhe pedirmos caminho direito para nós e para nossos filhos e para toda a nossa fazenda, porque me envergonhei de pedir ao rei exército e cavaleiros para nos defenderem do inimigo no caminho, porquanto tínhamos falado ao rei dizendo: a mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam para o bem, mas a sua força e a sua ira sobre todos os que o deixam. Nós, pois, jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus, e moveu-se pelas nossas orações. Texto da Palavra de Deus que, para todos nós, é riquíssimo em ensinamentos, em verdades a respeito da vida cristã. O personagem aqui destacado, como é conhecimento de todos, é este homem que reúne em si algumas virtudes, algumas características que estiveram a serviço de Deus para um momento crucial da história da nação de Judá. Considerando o contexto histórico em que, após o período do cativeiro babilônico, conforme a própria promessa de Deus feita aos seus servos, Deus utilizaria-se dos meios mais variados para trazer de volta os hebreus, os judeus, podemos assim dizer, para regressarem a Jerusalém. E nesse momento, claro, esse retorno é marcado por um momento especial em que Esdras está na condução de um grupo de pessoas que haviam nutrido em seu coração a sensibilidade e o desejo de retornarem para Jerusalém. Eu digo um grupo de pessoas porque você há de lembrar de que houve alguns que desejaram, que quiseram permanecer ali no Império Medo-Persa, em especial na geografia da cidade de Babilônia. No entanto, Esdras recebe a incumbência e a devida autorização do rei Artaxerxes para retornar a Jerusalém com o propósito de restaurar o culto monoteísta ao Deus Todo-Poderoso. Esdras tinha a responsabilidade de restaurar o culto, a adoração, a espiritualidade, visto que, até certo ponto, algumas restaurações, quero dizer, havia iniciado, tanto por parte da própria cidade, como também do santuário. Mas se havia a necessidade extrema de se restaurar a realidade espiritual. E Esdras demonstra-se, conforme está no capítulo de número 7 e também no capítulo de número 8, ser alguém, primeiramente, a serviço de Deus. Esdras apresenta-se como um homem a serviço de Deus. Você percebe a disposição deste homem em estar sendo útil no trabalho, na obra do Senhor, visto que em Neemias capítulo 8, versículo 2, e também quando lemos Neemias capítulo 7, versículo de número 6, encontramos Esdras ser mencionado como sendo um sacerdote e também um escriba. Veja que ele reúne duas importantes funções na condução daquele trabalho. Exatamente isto. Ele era sacerdote, alguém que tinha responsabilidade
de conduzir o povo através dos rituais, dos sacrifícios, das leis cerimoniais, reunir o povo e conduzi-los à presença de Deus. Basicamente, este era o dever prático do sacerdote. Também possuía a grande habilidade de transcrever, de escrever os textos sagrados, visto que os escribas eram alguém versátil na possibilidade de redigir, de escrever os textos para preservar a escritura do Antigo Testamento. E este homem reúne estas duas grandes habilidades e se propõe não apenas em apresentar sacrifícios como sacerdote, ou apenas escrever a lei de Deus, mas o texto bíblico diz, em Esdras capítulo 7, por exemplo, o versículo 9 e versículo de número 10, de que ele havia preparado o seu coração para guardar a palavra de Deus e influenciar outros a guardarem igualmente. Então veja que a Bíblia apresenta Esdras como sendo um homem a serviço de Deus. Ele reúne uma vida de piedade de alguém que se propõe a enfrentar riscos, perigos, para que a obra de Deus fosse feita da melhor forma possível. Você percebe que ele recebe a incumbência, a responsabilidade de conduzir este grupo de hebreus para retornarem para Jerusalém em uma viagem consideravelmente extensa. Se você está com a Bíblia aberta, está acompanhando ou está anotando para ler posteriormente, se você anotar Esdras capítulo 7 e ler o versículo de número 9, você vai perceber de que a viagem que Esdras iniciou durou cerca de 4 meses, saindo de Babilônia e subindo para Jerusalém. Era uma viagem extensa, que reunia perigos os mais variados, e haviam situações, naturalmente, que traziam a preocupação para aquele homem. Mesmo tendo todo o apoio do rei Artaxerxes, recebendo até mesmo de forma voluntária ajuda, contribuição material para facilitar a restauração, principalmente do templo, mas aquele homem entendia que mesmo estando a serviço de Deus, alguns desafios teriam que ser superados por ele e por aqueles que lhe acompanhavam. Afinal de contas, mesmo a serviço de Deus, as dificuldades serão vivenciadas. Na medida em que lemos o texto sagrado, vamos perceber de que, em razão destes perigos, Esdras, além de se mostrar um homem a serviço de Deus, ele também revela-se como sendo um homem totalmente dependente de Deus. Isso fica muito evidente quando lemos alguns versículos em que aparece a expressão, por exemplo, segundo a mão do meu Deus, ou segundo a mão do Senhor. Geralmente, Esdras se utiliza desta expressão, naturalmente, para mostrar a sua total dependência de Deus quanto ao trabalho que a ele foi confiado. A segundo a mão de Deus é uma indicação de que ele está dependendo dos recursos divinos, da sua direção, do seu direcionamento, da sua proteção, do seu cuidado. Por mais de uma vez, aproximadamente 6 vezes, nós encontramos esta expressão se repetir. Se você gosta de anotar, deseja ler posteriormente em um aprofundamento do estudo da Escritura, você pode anotar Esdras capítulo 7, o versículo de número 27 e versículo de número 28, e também Esdras capítulo 8 e o versículo de número 18. São algumas ocorrências em que esta expressão aparece, mas você vai encontrar sistematicamente, sempre na fala de Esdras, ele demonstrando a sua total dependência de Deus. Isso é de muita importância, porque ele ensina para nós que, mesmo sendo um homem que possui habilidades, como sendo ele escriba, mesmo ele tendo uma grande responsabilidade sendo um sacerdote, alguém que havia recebido a confiança, a incumbência dada pelo monarca, pelo rei da Pérsia, para que ele pudesse regressar, mas ele tinha o entendimento de que o sucesso do seu empreendimento, da obra que lhe foi confiada, dependia da mão de Deus sobre ele. E é importante destacar isso. No Novo Testamento, o Senhor Jesus vai dizer: sem mim nada podeis fazer. Nós somos totalmente dependentes do Senhor. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, quando Paulo está no Areópago, ele vai dizer que em Deus ou em Cristo nós existimos,
nós nos movemos. Veja que até um ato de se mover, de abrir e fechar a mão, isso demonstra a nossa total dependência de Deus, visto que é Ele que nos capacita, que nos concede a condição de interagirmos desta maneira, segundo a mão de Deus. A propósito, me permita dizer de forma bem aplicativa que se não fosse a mão de Deus sobre nós, nós estávamos perdidos, não é? Nós já seríamos devorados ou já teríamos sido devorados vivos, entendendo que o nosso adversário, como diz o apóstolo Pedro, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Mas a mão de Deus está estendida sobre nós, a boa mão do Senhor está sobre nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Nós podemos contar com essa mão protetora, conduzindo o rumo da história. E Esdras se apresenta como um homem que depende totalmente do Senhor. Mas observe que este homem que está a serviço de Deus, que coloca-se totalmente à disposição do Senhor, alguém que reconhece a sua total dependência divina, ou seja, sem a condução de Deus, sem o direcionamento, sem Deus estar conduzindo, ele entende que não será bem sucedido, mas o texto bíblico também nos ensina de que este homem é um homem que nutre a sua comunhão com o Senhor. É alguém que demonstra, na medida em que ele dá evidências da sua total dependência, ele nutre em seu coração a comunhão com Deus. Ele entende que servir a Deus está estreitamente relacionado a andar com Deus, a viver para Deus. E existem duas práticas comuns relacionadas a Esdras, é o jejum e a oração. Veja que o texto que nós lemos a propósito, em razão da grande dificuldade que estava diante dos seus olhos, porque perceba que, apesar da liberação dada pelo rei, e isso você pode conferir em Esdras capítulo 7, versículo 11 em diante, quando o próprio rei Artaxerxes redige uma carta trazendo a liberação para que Esdras se conduza naquele trabalho, naquela obra. Mas mesmo tendo a bênção do rei, podemos assim dizer, ele enfrentaria alguns problemas, alguns perigos. E dentro dessa jornada, naturalmente, ele próprio vai dizer de que ele precisou ainda mais jejuar e orar. Eu vou repetir, jejuar e orar. Duas práticas que evidenciam a nossa total dependência de Deus. E ele revela de que precisou intensificar aquilo que já existia. Veja, ele não passou a jejuar, ele não passou a orar, ele já vivia nessa prática, ele já observava esse costume, este hábito. Mas o texto diz que isso foi intensificado em razão de uma necessidade. É que quando lemos o versículo de número 22, Esdras, sabendo dos perigos que ele cercava, visto que a jornada era extensa, 4 meses de viagem, naturalmente ele entendia que alguns perigos surgiriam, inimigos, ladrões, salteadores, que iriam surgir no caminho com o propósito de impedir, com o propósito de assaltá-los, visto que eles estavam também levando uma soma considerável de valores, como o próprio texto de Esdras capítulo 7 nos apresenta. Valores estes que foram doados voluntariamente para que aquele trabalho fosse realizado. E ele diz, na sua expressão do versículo 22, que ele não pediu ao rei uma guarda, não é? Um grupo especializado para protegê-los, em razão de ter dito, ele já tinha dado testemunho ao rei, dizendo que a boa mão do Senhor estava sobre eles, de que Deus faria prosperar. Ora, naturalmente, se Deus está conduzindo, se Deus fará prosperar, na medida em que ele pede uma segurança particular ao ver de Esdras dentro desse contexto, entendam-me por favor, ele entende que isso não seria agradável, que isso poderia comprometer o entendimento do rei e dos que estão à sua volta de entender que realmente Deus tem a capacidade de livrar, como Esdras havia dado testemunho. E em razão dos perigos e da impossibilidade e da dificuldade que estava diante de si, o que é que ele faz? Ele jejua e ora. E é exatamente essas práticas que devem ser nutridas nos momentos de maior aperto, de maior dificuldade. Me entenda,
Repito, Esdras não passou a jejuar aqui, ele já fazia isto, ele já havia preparado seu coração para guardar a palavra, para ensinar, e quem guarda a palavra, quem vive a palavra, sempre vai estar vivendo na prática do jejum e da oração, que evidenciam, repito, a nossa total dependência de Deus. Mas observe que nos momentos de dificuldades, de aperto, Deus age em resposta aos seus servos quando estes jejuam e quando estes oram. Observe que o texto bíblico nos diz de que o jejum e a oração fez com que Esdras fosse atendido por Deus. Ora, se o texto nos aponta Esdras como um homem a serviço de Deus, como um homem que depende totalmente de Deus e que nutre a sua comunhão com o Senhor, o texto também nos apresenta Esdras como sendo um exemplo, uma referência de um homem atendido por Deus, porque quando eles passaram a jejuar intensificamente com este propósito, conforme está no versículo de número 23, o texto diz assim: nós, pois, jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus. Eles pediram o quê? Proteção, livramento contra os inimigos que iriam surgir naquele caminho, naquela jornada, naquela viagem. E o texto bíblico diz assim: e moveu-se pelas nossas orações. Veja que eles pediram isso a Deus, e o texto diz que o resultado desta oração, deste jejum, é que Deus moveu-se pelas orações feitas por aquele povo. Que expressão maravilhosa! Eu considero, claro, na Bíblia, todo o conteúdo escriturístico é importante, mas essa aqui é uma das expressões mais belas, porque alude a algumas verdades. Primeiro, que Deus ouve as nossas orações, e isso já é motivo de a gente agradecer, porque um Deus soberano, um Deus que está acima de todas as coisas, um Deus grandioso, me permita, que tem muito mais coisas com que se preocupar, se é que eu posso usar essa expressão aplicada a Deus. Eu sei que você vai me entender, eu estou usando a linguagem humana, mas veja que mesmo assim Deus atende de forma coletiva e de forma particular as nossas orações. Ele move-se. Se você pegar uma versão que é a NAA, Nova Almeida Atualizada, vai encontrar no lugar de moveu-se pelas nossas orações, encontrar a expressão e ele atendeu. Porque a ideia que o texto quer passar é que Deus não só ouviu, mas deu resposta. Ele deu atenção devida. E Deus se move quando os seus servos oram de forma quebrantada. Não há oração que Deus não atenda se não for quebrantada. Veja que aqui é dito e nos ensina a palavra que a oração que Deus atende deve ser marcada por um quebrantamento. Deus ouve quem tem o coração quebrantado. Você lembra da expressão do salmista, quando ele diz que há um coração quebrantado e contrito, Deus nunca despreza? Ora, quando eles jejuam aqui e oram, buscam ao Senhor, esse quebrantamento atrai a ação de Deus, a resposta de Deus para eles. Você lembra que isto aconteceu semelhantemente ao rei Josafá, quando os moradores de Seir, junto com os amonitas e os moabitas, se confederaram contra Josafá, e o texto diz que eles foram pegos de surpresa, não é? O próprio escritor narra de que um dos que trouxe a informação para Josafá disse para ele de que eles já estavam em Hazazon-Tamar. E esta expressão, já estavam em Hazazon-Tamar, significa dizer que eles estavam bem pertinho, ou seja, não tinha tempo de reação, eles foram surpreendidos. São coisas que fogem do controle, que alguém não espera, não estava na agenda, nem no cronograma de vida, de repente acontece, de repente surge. E quando Josafá sente o aperto da circunstância, ele se põe a jejuar e orar, arregimentando toda a nação de Judá para essa prática. E quando eles estão iniciando ou realizando a sua oração, você percebe no segundo livro das Crônicas, capítulo 20, lá a partir do versículo 5 em diante, como Josafá se porta diante de Deus. Ele começa a orar quebrantando-se. Ele não chega reivindicando, determinando, eu exijo, eu quero. Não, ele vai se quebrantando, dizendo, ó Deus, Tu és o dominador, Tu és o que pode, na Tua mão está o domínio, está o poder. Veja que ele vai se quebrantando. Ele vai lembrando das responsabilidades, não é? Em razão da realidade que Deus havia empenhado a sua palavra quanto às promessas feitas a Abraão, feitas aos seus descendentes. Ele começa a se quebrantar, mostrando a grandiosidade de Deus, o seu poder e a sua autoridade. E, naturalmente, uma oração feita desta forma, ora, move o coração de Deus. Deus age
No caso de Josafá, o texto bíblico diz que estando eles ainda falando, veja, Deus nem esperou a oração terminar. Todos, crianças, jovens, adolescentes, irmãos e irmãs, mulheres, homens, todos juntos, estavam orando, clamando, buscando ao Senhor. E a Bíblia diz que enquanto eles estavam orando, veio o Espírito do Senhor sobre Jaaziel, no meio da congregação, e Deus falou. E Deus trouxe uma palavra de livramento. Veja que Deus se move. Quando a Bíblia diz que o Espírito veio, isso mostra Deus agindo, isso mostra Deus se movendo. Claro, é uma linguagem humana para descrever a atenção dada de Deus a uma circunstância, porque Deus é onipresente, Ele está em todos os lugares, não é? Ele não precisa se mover de um lado para outro para estar, Ele já está lá, mas é a linguagem humana que a Bíblia se utiliza para nos fazer lembrar da atenção devida que Deus faz àqueles que oram de forma quebrantada. Você lembra que foi o salmista quem disse, né, de que por causa da opressão do pobre e do gemido do necessitado, Deus disse assim, eu me levantarei agora. Ora, não é demais dizer de que enquanto você está orando, enquanto você está intercedendo, enquanto você está buscando a Deus com o coração quebrantado, Deus é poderoso para lhe dar resposta. Eu acredito que Deus, através dessa singela reflexão, está lhe fazendo entender de que não é perda de tempo você orar, ainda que aos seus olhos pareça impossível, porque o proverbista também diz que a esperança demorada, ela enfraquece o coração. Mas não desista. Se a sua oração está sendo regada por um quebrantamento, como o próprio texto diz, com o coração humilhado na presença do Senhor, Deus não deixará você sem resposta. E não é porque você é bonzinho, porque nós somos bonzinhos ou merecedores. Lembre-se, o texto diz, e o Senhor moveu-se. Se nós usássemos um termo correlato, utilizando essa expressão no Novo Testamento, você vai perceber que o Senhor se move, movido de íntima compaixão. Lembra daquele leproso que chegou para Jesus? Isso está lá em Marcos capítulo 1, versículo 41 em diante, quando o leproso chegou a Jesus e disse, se queres, tu podes tornar-me limpo. E a Bíblia diz que Jesus, movido de íntima compaixão, disse, eu quero, seja limpo. Estendeu a mão sobre ele, olha o Senhor se movendo, tocou nele e no mesmo instante a lepra foi repreendida, aquele homem foi curado para a glória do nome do Senhor. Movido por uma íntima compaixão. Isso aponta para a nossa total dependência e quando Deus age, age em resposta à sua misericórdia, à sua bondade, que é muito grande para conosco. De modo que esse ensinamento nutre, nos ensina da necessidade de seguirmos orando, porque orando com o coração quebrantado, Deus nunca desprezará. Eu finalizo lhe lembrando, à luz do texto que estamos a meditar, de que alguém que tem a preocupação com que o nome do Senhor seja glorificado, esta oração também terá resposta. Porque observe que Neemias está preocupado com o caráter de Deus, com o caráter do Senhor. Ele diz em sua palavra, na sua expressão, ele diz que está preocupado para que alguém não entenda de que ele não tem a capacidade, que o Senhor não tem a capacidade de agir para trazer benefício. E ele se preocupa com que o nome do Senhor seja glorificado. E quando alguém se preocupa com o caráter de Deus, o que vão dizer a respeito do Senhor, naturalmente ele responderá. E se você está orando para a glória de Deus, pedindo de que o Senhor ajude, fortaleça, com certeza Ele vai dar resposta. Porque quando é para a glória de Deus, não para a autoproclamação, para a autoglorificação do ser humano, naturalmente Deus atenderá por certo esta oração. Nós vamos orar nesse momento, pedindo a bênção de Deus e continuidade, entendendo de que com o coração quebrantado, sempre priorizando a glorificação do nome do Senhor, em defesa do caráter divino, as nossas orações estão respaldadas e, por certo, Deus há de respondê-las segundo a sua vontade. Você crê nisso? Então, vamos inclinar a cabeça em sinal de reverência, fechar os nossos olhos para nos concentrarmos e orarmos ao Senhor, agradecendo desde já pela sua resposta enviada às orações feitas para a glória do nome dEle. Pai bendito,
Deus de poder, Deus eterno, nós queremos te louvar pela tua palavra, pela tua graça, por tua infinita misericórdia, por recebermos o ensinamento das Escrituras, nos motivando, Senhor, a orar ainda mais, a buscar a tua face de forma quebrantada, com o coração humilhado na tua presença, crendo que tu és poderoso, como disse o apóstolo Paulo ao escrever a sua epístola em Efésios capítulo 3, versículo 20, que tu és poderoso para fazer tudo muito mais, abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que em nós opera. Continua abençoando os teus filhos, que com prazer e alegria te servem, ó Deus, reconhecendo a tua majestade e a tua soberania sobre a vida deles. Tudo isso nós te pedimos e já te agradecemos pelas respostas que tu has de enviar para a glória do teu nome. Amém e amém. Que bom, estamos concluindo o seu programa Fonte de Fé, mas a programação da Rede Brasil permanece e com certeza abençoando a sua vida. Mas lhe convidamos para estarmos juntos no próximo programa Fonte de Fé, se Deus assim permitir. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as divinas consolações do Santo Espírito continue sobre cada um de nós, agora e para sempre. Amém.